você já ficou mal de verdade e quando alguém perguntou, tá tudo bem? Você respondeu, estou bem, sem piscar? Não foi mentira exatamente, foi automático, como se o seu corpo soubesse que essa era a resposta certa antes mesmo de você pensar. Se isso te soou familiar, fica, porque esse vídeo não é sobre fraqueza, é sobre uma das formas mais sofisticadas que a mente humana encontrou de se proteger e sobre o preço silencioso que isso cobra. Existe um tipo de pessoa que todo mundo admira sem entender direito por quê. Ela resolve os próprios problemas. Não reclama muito. Quando a vida desanda, ela reorganiza, adapta, segue em frente. As pessoas ao redor dizem coisas como, uau, você é forte, ou não sei como você aguenta. E ela sorri, agradece e muda de assunto. Por fora parece maturidade, parece equilíbrio, parece exatamente o tipo de pessoa que você quer ser. Por dentro é uma história diferente. Por dentro tem uma voz que diz que incomodar os outros é errado, que os seus problemas não são grandes o suficiente para merecer atenção, que se você abrir o jogo vai parecer fraco ou dramático ou dependente demais, que no final você vai se arrepender de ter falado. E então você não fala, você carrega e carrega e carrega até que um dia o peso some ou até que ele te derrube de um jeito que você não viu vir. A psicologia tem um nome para isso, hiperautossuficiência, mas antes de qualquer nome técnico, vale entender de onde essa coisa nasce. Ninguém acorda um dia e decide, vou parar de pedir ajuda. Isso se aprende aos poucos, com experiências pequenas que deixam marcas grandes. Pode ter sido uma vez que você pediu ajuda e a pessoa não veio, ou veio, mas de um jeito que fez você se sentir um peso. Ou você contou um problema e a resposta foi um conselho que não serviu pra nada, ou pior, uma crítica disfarçada de cuidado. Chora não era a resposta padrão, onde ser forte era a única opção aceita. Pode ter sido na escola, onde mostrar vulnerabilidade era convite pra zoação. Pode ter sido num relacionamento onde você abriu o coração e a pessoa usou isso contra você depois. O cérebro é eficiente, ele aprende rápido. E quando a lição que ele aprende é pedir ajuda dói, ele começa a evitar isso com a mesma naturalidade com que você evita encostar numa frigideira quente. Não é fraqueza, é adaptação. O problema é que adaptações que salvaram você num momento podem te prender em outro. A teoria do apego e a criança que aprendeu a não precisar. John Bowlby, um psicólogo britânico que dedicou a vida a estudar como a gente se conecta com as pessoas, desenvolveu o que ficou conhecido como teoria do apego. A ideia central é simples. A gente nasce precisando de pessoas. Não só de comida e abrigo, de presença, de resposta, de colo emocional. E dependendo de como as pessoas ao nosso redor responderam a essa necessidade quando éramos crianças, a gente desenvolve um estilo de se relacionar com o mundo. Quando os cuidadores eram consistentes, presentes, responsivos, a criança cresce com um apego seguro. Ela aprende que pode precisar de alguém sem que isso seja perigoso. Mas quando os cuidadores eram ausentes, imprevisíveis ou emocionalmente distantes, a criança aprende outra coisa. Ela aprende a desligar a necessidade, a não sinalizar que precisa aparecer bem mesmo quando não está. Esse padrão tem nome, apego evitativo. E a coisa cruel sobre ele é que a criança que o desenvolve não está sendo fria ou distante por escolha. Ela está sendo inteligente dentro do sistema em que cresceu. Ela aprendeu que demonstrar necessidade não gerava resposta, então parou de demonstrar. O primeiro custo é o isolamento silencioso. Você pode estar rodeado de gente e ainda assim completamente sozinho, porque ninguém sabe de verdade o que está acontecendo com você. As pessoas ao seu redor veem a versão que você decidiu mostrar. Funcional, estável, ok. E aí, quando você realmente precisa de alguém, percebe que não construiu intimidade suficiente para isso, porque intimidade se constrói com troca e você nunca trocou. O segundo custo é o ressentimento acumulado. É sutil esse. Você vai fazendo tudo sozinho, sem pedir, sem reclamar e vai acumulando sem perceber uma sensação de ninguém nunca está lá para mim. Mas como você nunca disse que precisava, as pessoas ao seu redor nem sabiam que tinham um papel a cumprir. Você cobrou internamente um débito que nunca foi anunciado. O terceiro custo é o esgotamento. Carregar tudo sozinho é pesado. Não de forma dramática às vezes. Às vezes
é só aquele cansaço constante, aquela sensação de que você tá sempre gerenciando, sempre resolvendo, sempre no controle e nunca descansando de verdade. E o quarto custo, talvez o mais invisível, é que você começa a perder a capacidade de receber. Quando alguém tenta te ajudar, você desconversa. Quando alguém oferece cuidado, você minimiza. Você se tornou tão bom em não precisar que esqueceu como é quando alguém aparece. E aí, quando aparece, parece estranho. Parece que tem alguma coisa errada. A armadilha da identidade. Aqui tem uma camada que vai fundo. Em algum momento, ser autossuficiente deixa de ser um comportamento e vira uma identidade. Você não faz isso. Você é isso. E quando algo vira identidade, questioná-lo parece uma ameaça existencial. Pedir ajuda não é mais apenas desconfortável. É uma contradição com quem você acredita ser. É como se você precisasse se desconstruir para conseguir abrir a boca. Carl Jung chamaria isso de persona. A máscara que a gente cria para se apresentar ao mundo, útil até certo ponto, problemática quando a gente confunde a máscara com o rosto. A persona do forte, do que se vira, do que não precisa de ninguém, ela tem valor social real. As pessoas te respeitam por isso, confiam no teu controle, vêm até você quando precisam de apoio, porque você nunca parece precisar do deles. E esse papel te alimenta, ser a pessoa que sustenta, que resolve, que não vacila, tem uma satisfação aí, uma forma de se sentir necessário, competente, valioso. Mas Jung também dizia que o que a gente não integra, a gente projeta. Ou seja, tudo aquilo que você nega em si mesmo, que empurra para baixo, que não permite aparecer, volta. De outro jeito, em outro momento, com mais força. A vulnerabilidade que você nunca expressou não desapareceu. Ela só foi esperando o momento certo. O que ninguém te disse sobre pedir ajuda. Pedir ajuda não é o oposto de ser forte. É um dos atos mais corajosos que existem. E eu não tô dizendo isso como frase de autoajuda. Tô dizendo como observação clínica, porque pedir ajuda exige que você admita uma coisa que vai contra tudo que aprendeu, que você não dá conta de tudo sozinho, que você tem limites, que você precisa de pessoas. Isso vai contra a narrativa de autossuficiência que você construiu, vai contra a identidade, vai contra o medo de parecer fraco, vai contra o reflexo condicionado de anos, e é exatamente por isso que é corajoso. Brené Brown, pesquisadora que passou anos estudando vergonha e vulnerabilidade, descobriu algo que inverteu o senso comum. As pessoas mais conectadas, mais amadas, mais realizadas não eram as que se mostravam invulneráveis, eram as que tinham coragem de se mostrar como eram, com incertezas e fragilidades incluídas. A conexão real, aquela que alimenta de verdade, não acontece apesar da vulnerabilidade. Ela acontece por causa dela. Quando você se abre, você dá permissão para outra pessoa fazer o mesmo. Quando você diz, não tô bem, você cria espaço para intimidade que nenhuma conversa superficial consegue criar. E o paradoxo cruel é que a pessoa que nunca pede ajuda raramente é vista como forte pelas pessoas que importam. Ela é vista como distante, como inacessível, como alguém que não precisa de ninguém. O que, na prática, significa que ninguém se sente necessário por ela. Então fica a pergunta real. Não porque você nunca pede ajuda. Você já sabe a resposta para essa. Você aprendeu a não pedir. Faz sentido. A pergunta é, o que você perdeu por isso? Quais conexões ficaram rasas porque você nunca deixou ninguém chegar de verdade? Quais momentos de alívio você negou a si mesmo porque pedir parecia errado? Qual versão sua, mais leve, mais real, mais inteira, você deixou esperando do lado de fora porque a porta estava fechada por dentro? Não existe virada mágica aqui. Não é sobre você acordar amanhã e de repente se abrir para todo mundo. Isso seria trocar um extremo pelo outro. É sobre começar a questionar a história que você conta sobre si mesmo, sobre perceber que a autossuficiência que te protegeu num momento pode estar te isolando agora, sobre entender que precisar de alguém não te diminui, te humaniza. É sobre lembrar que as pessoas que você mais admira na vida, as que parecem mais inteiras, mais presentes, mais em paz, quase sempre são as que aprenderam em algum momento a dizer, não tô conseguindo sozinho, você pode ficar um pouco? Isso não é fraqueza, nunca foi. Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, a melhor forma de pedir ajuda é mandar um vídeo sem dizer nada.